Buenas, meus alunos, nesse vídeo nós vamos ver as séries de Fourier seno e Fourier cosseno de uma função. Então, se a gente tem uma função f de x, definida no intervalinho simétrico aqui de menos L a L, nos reais, a gente pode expandir essa função para toda a reta, definir essa função em toda a reta, de forma que ela seja periódica de período 2L. Tá? E a forma de expandir essa função vai ser única. Tá? Por exemplo, vamos pegar uma função bem simples aqui, tá? Então aqui a função está definida de menos L até L e essa função vai ser essa reta aqui, tá? Vai ser a reta y igual a x. Então essa daqui é a minha função f de x, ela está definida de menos L a L, tá? E eu quero expandir essa função para toda a reta de forma que essa expansão então seja periódica de período 2L. Bom, se ela tem que ser periódica de período 2L e aqui eu tenho um intervalo de tamanho 2L, essa função expandida vai ter que ser uma cópia disso daqui. Né? Então aqui de L até 3L, bom, eu vou ter que fazer isso daqui, pegar uma cópia disso daqui e colocar aqui, para que ela seja então periódica de período 2L. Se eu pegar esse ponto aqui, é o mesmo que esse e a distância aqui é justamente 2L. Então aqui é a mesma coisa, copiar essa função. Tá? Então a expansão vai ser pegar essa parte aqui e só ir copiando, e aqui também. Agora, se eu tenho uma função que ela está definida só no intervalinho de 0 até L, e eu quero expandir essa função então para toda a reta, de forma que essa expansão seja 2L periódica, a mesma coisa que a gente tinha aqui. Então, nesse caso aqui, vão existir infinitas formas de fazer isso. Então, se eu tenho a minha função só definida aqui no intervalo de 0 a L, tá? Aqui nesse intervalo, de 0 até menos L, eu posso preencher com qualquer coisa. Por exemplo, eu posso colocar alguma coisa assim. E aí depois, então aqui até 3L, bom, isso daqui vai ser essa coisa aí e isso daqui. Tá? Então, fazendo isso, essa função vai ser periódica de período 2L. Bom, mas eu podia fazer também diferente. Eu podia fazer alguma coisa assim. E aí, então, aqui até 3L, eu ia ter isso daqui, Então, se eu tenho a minha função definida só no intervalo de 0 a L, existem infinitas formas de eu definir ela em toda a reta, de forma que ela seja 2L periódica. Tanto essa função aqui quanto essa função aqui são 2L periódicas. Mas existem duas formas particulares da gente fazer essa expansão que a gente vai utilizar, que é expandir essa minha função f de x aqui, definida nesse intervalo, como uma função par ou uma função ímpar. Então, só recapitulando, se eu tenho uma função definida só de 0, então se a função está definida de menos L a L, e eu quero expandir ela para toda a reta de forma que ela seja 2L periódica, eu não tenho escolha. Vai ser pegar a função que está definida aqui e copiar para esses outros intervalos aqui. Agora, se a minha função está definida só de 0 até L, e eu quero que ela seja 2L periódica, aí existem infinitas formas de fazer isso. Eu posso colocar qualquer coisa aqui nesse intervalo de menos L a L e depois só copiar isso. Aqui. Então aqui tem um exemplo, eu coloquei essa coisinha aqui. Então pega isso daqui, copia e assim por diante.
Isso daqui vai ser uma função periódica de período 2L. E aqui a mesma coisa, né? Aqui eu coloquei essa curva aqui, essa reta aqui. Então, copia. Isso daqui também vai ser periódica de período 2L. Então, existem infinitas formas de fazer isso, né? Posso colocar qualquer coisa aqui. Mas existem duas formas particulares que a gente vai utilizar, que é expandir essa função aqui como uma função par ou como uma função ímpar. Então, essa daqui, na verdade, é uma expansão dessa função aqui como uma função par, né? Porque função par, ela vai ser a reflexão aqui em torno da reta do eixo y, né? E essa daqui não é nenhuma das duas, tá? Mas essa daqui já é uma função, já é uma expansão em função par. Tá? Então, só fazendo esse exemplo, né? Se eu tenho aqui a minha função, tá? Definida de 0 a L, eu posso expandir essa função aqui, então, como uma função par. Então, né, para expandir isso aqui como uma função par, para isso ser uma função par, ela vai ter que ser simétrica em relação ao eixo y, né? Então, a única forma de fazer isso é fazendo isso daqui, né? Completando dessa forma aqui. E aí, agora sim, né, para expandir isso daqui para toda a reta, bom, aí é só copiar essas coisas, né? Tá? Então, isso daqui é a expansão dessa função como uma função par e expandir agora isso daqui como uma função ímpar. Bom, função ímpar, ela tem que ser simétrica em relação à origem, né? Então, para ela ser uma função ímpar aqui no intervalo de menos L a L, bom, a única forma que eu tenho de fazer isso é isso daqui, né? E aí essa função ela vai ser uma função ímpar. E aí, então, a expansão para toda a reta vai ser isso daqui. Tá? Então, essa daqui é a expansão dessa minha função aqui para toda a reta, né? De forma que ela seja 2L periódica e ainda seja uma função ímpar. Bom, e aí agora vocês se perguntam, né? Por que diabos eu estou querendo expandir uma função, né, que está definida só aqui, como uma função par ou uma função ímpar? E aí eu respondo para vocês, nesses casos aqui, em que a minha função f de x é uma função par ou é uma função ímpar, a minha série de Fourier ela vai ficar mais simples, tá? Por quê? Tá? Porque a série de Fourier de uma função par, ela não vai ter os senos que aparecem na série de Fourier. Então, isso daqui vai ser simplesmente A0 sobre 2 mais o somatório de n igual a 1 até infinito de AN cosseno de n πx sobre L. Vai ser simplesmente isso daqui. E por que a gente não vai ter os senos aqui, né? Porque quando eu calcular o meu Bn, isso daqui vai ser 1 sobre L, a integral de menos L a L, de f de x seno de n πx sobre L dx. Tá? Só que agora f de x é uma função par. Né? F de x é uma função par, seno de x é uma função ímpar, então o produto disso daqui vai ser uma função ímpar. E aí eu estou integrando uma função ímpar em um intervalo simétrico em relação à origem. Então isso daqui vai ser igual a zero. Né? Então essa integral aqui vai ser igual a zero e aí, portanto, todos os meus bn's vão ser iguais a zero. Ou seja, eu não vou ter o seno nessa minha série de Fourier. A mesma coisa vai acontecer para as funções ímpares. Né? Então, para uma função f de x ímpar, a série de Fourier vai ser simplesmente isso daqui. Tá? De novo, né? Porque quando eu calcular essa série, quando eu calcular o meu AN, isso daqui vai ser 1 sobre L, a integral de menos L a L, de f de x cosseno de n πx sobre L. Agora, nesse caso aqui, a minha função f é ímpar, cosseno é uma função par, então o produto de uma função ímpar com uma função par, isso vai ser uma função ímpar, né, novamente, e aí a integral, então, né, de um intervalo simétrico em relação à origem de uma função ímpar, isso daqui a gente sabe
que é igual a zero. Então, todos os meus ANs vão ser zero. Tá? E o motivo pelo qual a gente está interessado, né, em essa série aqui, ou essa série aqui em particular, né, sem o seno aqui e sem o cosseno aqui, vai ficar mais claro lá mais para frente quando a gente resolver as equações diferenciais parciais. Então, para finalizar essa aula, vamos ver um exemplo, né? Esse daqui é o exercício 16 e ele está pedindo para encontrar a série de Fourier seno dessa minha função f de x, definida no intervalo de 0 até 2, com período 4. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma olhada, né, como é que é essa minha função aqui. Então, ela está definida de 0 a 2. Para x entre 0 e 1, a função vale x, ou seja, ela vale isso daqui. Tá? Ela é fechada aqui no 0 e aberta aqui no 1. Tá? E para x entre 1 e 2, essa função vale 1. Tá? Então, na verdade, aqui vai ficar fechado. Vai ser simplesmente isso daqui. Tá? Então, essa é a minha função f de x. Definida de 0 a 2. Tá? Agora, o exercício também pedindo a série de Fourier seno dessa função. Então, para eu conseguir encontrar a série de Fourier seno, eu tenho que expandir essa função para toda a reta como uma função ímpar, né? Porque aí eu vou ter essa série aqui. Assim, né? E aí, série de Fourier seno e série de Fourier cosseno, então, são essas séries aqui. Né? Essa daqui é a série de Fourier seno, e aquela outra que eu apaguei aqui, né, só em cossenos, é a série de Fourier cosseno. Então, para eu conseguir calcular a série de Fourier seno dessa função aqui, eu tenho que expandir ela como uma função ímpar. Então, para expandir essa coisinha aqui como uma função ímpar, né, aqui no intervalo menos 1 e menos 2, ela vai ter que ser simétrica em relação à origem. Tá? Então, para ser simétrica em relação à origem, aqui eu vou ter que ter isso, né, e aqui eu vou ter que ter isso daqui. Então, expandindo dessa forma aqui, essa função vai ser uma função ímpar. Então, se eu definir agora de menos 2 até 2, né, como uma função ímpar, eu vou só copiar e colar para os outros intervalos. Tá? Então, aí vai continuar, né? Então, essa daqui é a expansão como uma função ímpar de período 4, né? Ela vai se repetir aqui em intervalo de 4, tamanho 4. Então, para essa função aqui, eu sei que a série de Fourier vai ser simplesmente A0 sobre 2, mais somatório de n igual a 1 até infinito, de Bn seno de n px sobre L, onde esse meu L vai ser o período dividido por 2, o período aqui é 4, então 4 dividido por 2, isso é 2, né? O meu L aqui é 2. E o meu, então agora calculando os coeficientes, o meu A0 vai ser 1 sobre L, a integral de menos L a L, de f de x dx. Tá? Só que essa minha função é uma função ímpar. Tá? Então, na verdade, eu não vou ter esse meu A0 aqui, né? Porque essa integral aqui vai ser 0 e, portanto, o meu A0 é 0. Então, lá na série de Fourier cosseno, né? Na verdade, para qualquer série de Fourier cosseno, eu não vou ter o A0, porque essa integral aqui sempre vai ser 0. E o meu Bn agora, isso daqui é 1 sobre L, a integral de menos L a L, de f de x seno de n px sobre L dx. Então, primeira observação, tá? F de x é uma função ímpar e seno de x também é uma função ímpar.
Então, o produto, né, de duas funções ímpares, isso vai ser uma função par. E aí, né, uma daquelas propriedades das funções pares é que, bom, essa integral aqui, né, de menos 2 a 2, de uma função par, é a mesma coisa que 2 vezes a integral de 0 até 2 dessa função. Então, aqui, né, 1 meio vezes 2 vai ficar simplesmente 1. Aqui, né, de 0 a 1, a função vale x, e de 1 a 2, a função vale 1. Então, essa integral eu vou separar como sendo a integral de 0 a 1, e aí nesse intervalo a função vale x, e mais a integral de 1 a 2, e nesse intervalo aqui a função vale 1, né? E aí seno de npx sobre 2 dx. Tá? Então agora só o que eu tenho que fazer é calcular essas duas integrais aqui para encontrar os coeficientes da minha série. Então essa integral aqui a gente vai calcular por partes, né? Então eu vou chamar u igual a x, o meu dv vai ser c de npx sobre 2 dx, então daqui eu tiro que o meu du é igual a dx, e daqui eu tiro que o meu v vai ser a integral disso, isso daqui vai ser menos 2 sobre nπ cosseno de npx sobre 2. Então isso, né, vai ser igual a, então essa integral aqui vai ser u vezes v, então menos 2 sobre nπ x seno de cosseno de npx sobre 2, aplicado de 0 até 1, menos a integral de 0 até 1 de u vezes de v vezes du, então menos 2 sobre nπ cosseno de npx sobre 2 dx, né, que é o meu du, e mais essa integral aqui. Tá? Essa integral aqui a gente pode calcular, né? Isso daqui vai ser 2 sobre nπ, ou seja, menos 2 sobre nπ, cosseno de npx sobre 2, aplicado de 1 até 2. Então, colocar aqui, né, o valor dessa integral como sendo um asterisco. Então, isso daqui, quando eu fizer x igual a 1 aqui, eu vou ter menos 2 sobre nπ, cosseno de nπ sobre 2. E quando eu fizer x igual a 0, como eu tenho esse x aqui, vai zerar. Então, aqui eu vou ter mais, né, esse menos com esse menos, mais 2 sobre nπ. Integral de cosseno, isso daqui vai ser 2 sobre nπ, seno de npx sobre 2, aplicado de 0 a 1. E mais, então aqui quando eu fizer x igual a 2, eu vou ter menos 2 sobre nπ vezes cosseno de nπ. E agora menos, né, aplicar em x igual a 1. Com esse menos aqui vai ficar mais, então 2 sobre nπ vezes cosseno de nπ sobre 2. Tá? Então agora aqui, para nossa felicidade, esse carinha vai se cancelar com esse daqui. Então aqui, né, vai sobrar 4 sobre nπ ao quadrado. Aqui, quando eu fizer x igual a 1, vai ficar seno de nπ sobre 2. E quando eu fizer x igual a 0, vai ficar seno de 0, que é 0. E aqui, menos esse 2 sobre nπ, cosseno de nπ. E aqui eu posso ainda separar, né, para n par e n ímpar. Então, isso daqui vai ser igual a... Bom, se eu pegar n par, né, aqui eu vou ter um seno de um múltiplo de π. Né? Se o n for par, por exemplo, for igual a 6, vai sobrar seno de 3π e isso vai ser 0. Então, aqui vai dar 0. E aqui, quando o meu n for par, eu vou ter cosseno de um múltiplo de 2π, que vai ser 1. Né? Então, isso aqui é simplesmente menos 2 sobre nπ, né, para n par.
E quando n for ímpar, tá? Isso daqui, então, quando n for ímpar, vai ser um múltiplo ímpar de π sobre 2. Isso vai ser mais ou menos 1. Então, por exemplo, para n igual a 1, eu vou ter que isso daqui vai ser 1. Para n igual a 3, eu vou ter menos 1. Então, isso é simplesmente 4 vezes menos 1 na k. Tá? Então, quem é que vai ser esse k? Bom, né? Se eu escrever esse n como sendo um 2k mais 1, vai ser isso daqui, dividido por n ao quadrado, π ao quadrado, e menos, quando o meu n for ímpar, esse cosseno aqui vai ser menos 1. Né? Então, na verdade, vai ficar mais 2 sobre nπ. Eu posso fazer essa divisão aqui para separar o somatório, né? Para deixar sem esses senos e cossenos, ou eu posso deixar simplesmente isso daqui. Então, esse daqui é o meu Bn. Vamos só conferir se isso faz sentido. Então, vamos pular aqui para o GeoGebra. Então, aqui no GeoGebra, eu vou colocar essa minha série aqui. Então, aqui está a minha série, né? Eu coloquei aqui a minha série de Fourier seno, tá? Não está aparecendo muito bonitinho, não está aparecendo com a nossa função. Mas, se eu colocar mais termos, né? Então, aqui eu coloquei apenas 5 termos. Se eu colocar, por exemplo, 20 termos, continua não dando a nossa função. Tá, aqui faltou colocar um parênteses, né? E aí agora sim, né? Finalmente. Então aqui está a minha função, né? E vejam que ela de fato é a série de Fourier da nossa função. Então aqui, né, de 0 até 2, a função era x, aqui de 0 a 1, e 1 aqui de 1 até 2. E depois eu expandi ela como uma função ímpar, então ficou simétrico em relação à origem. Tá? Deixa eu dar um zoom aqui. E depois ela vai repetir, né? Então, em termos de convergência, tá? Lembrando do último vídeo, né? Essa minha série de Fourier aqui, ela vai convergir para a função f de x, onde a função f de x é contínua, né? Então, aqui de menos 2 até 2, tá? E aqui em menos 2 e 2, a minha série de Fourier, ela vai convergir para o ponto médio aqui do limite da esquerda, né? Que é menos 1, e o limite da direita, que é 1. Melhor, aqui da esquerda, que é 1, e da direita, que é menos 1. Então, esse ponto médio é 0. Né? Então, se eu pegar a minha série de Fourier, né? Se eu voltar aqui e pegar a minha série de Fourier e aplicar ela em x igual a 2 ou menos 2, isso vai ser igual a 0. E, de fato, né? Como eu tenho a minha série, né? Vai ser Bn vezes seno de nπx sobre 2, se eu colocar aqui no lugar do x qualquer múltiplo de 2, né, vai sobrar só um seno de k vezes π. E isso daqui é igual a 0, né, para qualquer valor de k. Tá? Então, mais um exemplo para vocês de série de Fourier, nesse caso, série de Fourier seno. Tá? Vocês podem tomar como um exercício calcular a série de Fourier cosseno dessa função aqui. Então, ao invés de expandir essa função como uma função ímpar, vocês vão expandir ela como uma função par. Né? Então, aqui, de menos 2 até 0, vocês vão só refletir essa função aqui, né, para x negativo. Né? Refletir em relação ao eixo y. E aí, calcular a série de Fourier. E aí, essa série, então, vai ficar só com cossenos, porque essa função é uma função par.